Esse vídeo apresenta a descrição de diversos atos de violência. Algumas pessoas podem considerar extremamente perturbador. Olá, meu nome é Jake e hoje eu vou contar pra vocês a história de Joseph James DeAngelo, mais conhecido como o assassino do Estado Dourado, entre outros apelidinhos carinhosos. De coração, a primeira coisa que eu peço pra vocês é o like nesse vídeo, porque ele deu muito trabalho para ser feito. Muito do que se sabe sobre esse caso deve-se a Michelle McNamara e seus contribuintes. Essa escritora perdeu muitas noites de sono, muitos dias de descanso para tentar juntar evidências para descobrir quem era o assassino do Estado Dourado. Infelizmente, Michelle faleceu antes de Joseph ser capturado, então ela não conseguiu concluir essa luta. O que eu vou contar hoje pra vocês foi pesquisado em diversos sites da internet, é claro, mas teve como base o livro e a série de mesmo nome, I'll Be Gone in the Dark, o livro da Michelle e a série da HBO baseado no livro da Michelle. A série tem apenas 6 episódios e eu recomendo piamente se você quer ficar mais imerso ao caso. Aqui, claro, é um grande resumo, já que o assassino levou 40 anos para ser capturado. Joseph James DeAngelo nasceu em Bath, Nova York, em 1945. Bath é uma cidade pequena, com pouco mais de 12 mil habitantes. Ainda muito novo, foi com sua família para a Alemanha, já que seu pai ia servir no exército e foi enviado para lá. O sobrinho de Joseph, no documentário I'll Be Gone in the Dark, relata que Joseph e seus irmãos passavam muita fome na infância por causa da negligência de seus pais. Às vezes, por conta da fome, eles catavam ervilhas pelo chão da cozinha. O pai de Joseph agredia as crianças com frequência. Às vezes enfiava eles dentro do armário e deixava eles lá presos por horas. Quando as crianças gritassem o suficiente para sair de lá, o pai os enfileirava novamente e batia novamente. Quando a irmã de Joseph tinha 7 anos, ela foi estuprada por 2 militares e o Joseph viu tudo. Em 1961, ele se muda para Sacramento, onde faz o ensino médio. Em 1964, os pais dele se divorciam e ele entra na marinha, reparando navios no Vietnã. Ele fica lá por 4 anos e volta em 1968. E começa então a estudar justiça criminal. Nessa mesma época é quando ele conhece Bonnie Caldwell. Guarde esse nome, ele vai ser bem importante. Bonnie era uma jovem menina de 18 anos quando começou a namorar com Joseph. Depois de um tempo, pediu ela em noivado. Bonnie conta que não existiam regras para ele. Tudo que era errado, ele queria fazer. E tudo que tinha um limite, ele achava que poderia cruzar esse limite. Então ele caçava sem licença, entrava em lugares restritos à noite e ignorava placas e sinais. Bonnie até conta no documentário que em um certo momento eles estavam andando de moto, estavam descendo uma ladeira muito rápido. Com medo, ela abraçou forte ele. E a única coisa que ela pensava era: caramba, isso é suicídio. Um cachorro, o pastor alemão, veio correndo, latindo atrás da moto. Ele se segurou firme na moto, se virou, deu um chute muito forte na mandíbula do cachorro. Quebrou o pescoço dele na hora. O animal deu um grito e ficou pra trás. Agora mais tranquila, Bonnie levava uma vida normal, porém ela não estava pronta para o acontecimento que viria a seguir. Um dia ela dormia confortável em suas cobertas à noite, quando ela escuta um pequeno barulho na janela. Quando ela se levanta e vai ver o que é Joseph, e ele apontava uma arma pro rosto dela. Então ele disse: vai se vestir, a gente vai se casar essa noite. Então, fingindo que ia se vestir, ela correu e chamou seu pai. O pai mandou ela se trancar no banheiro, e lá ela ficou por 2 horas, enquanto o pai e o Joseph conversavam algo que ela nunca soube o que era. Joseph foi embora, e eles nunca mais tiveram contato. Depois disso, ele focou na vida e casou com uma mulher chamada Sharon Handel. Peço desculpa caso eu esteja pronunciando algum nome errado. Depois que se casou com a Sharon, eles tiveram filhos e eventualmente tiveram até mesmo netos. Em 1973, ele virou um policial na unidade de anti-roubos, ao lado da cidade de Visalia. Foi nesse ano que os ataques começaram a acontecer. Inicialmente, ele não assassinava, ele só saqueava. Depois ele evoluiu de forma que ele começou a estuprar as mulheres. Quando os casos começaram a ficar famosos na cidade, os jornais começaram a falar na televisão que mulheres que moravam sozinhas deveriam tomar mais cuidado. Para tentar ir contra isso, Joseph começou a atacar também casais. O modus operandi é como uma organização do criminoso, é como ele é reconhecido, é como uma assinatura. E a assinatura de Joseph era a seguinte: antes de cometer o crime, ele gostava de entrar nas casas, se familiarizar com as janelas, portas, alarmes, portões. Já deixava também alguns objetos perto caso ele fosse precisar, como barbantes, cordões, para amarrar as vítimas. Se houvesse um homem no local, ele entregava as cordas para a mulher e pedia que ela amarrasse ele, de uma forma bem forte, que ele não pudesse se mexer.
Depois ele ia até a cozinha, pegava algumas peças de louça e colocava nas costas do homem. Se o homem se movesse e as louças caíssem e fizessem barulho, ele dizia que mataria os dois. Ele usava cadarços ou barbantes tão apertados que quando ele finalmente tirava, a pele da pessoa estava bem marcada e machucada. Vou deixar uma foto aqui no link da descrição para quem quiser dar uma olhada. Para matar suas vítimas, normalmente ele usava facas, armas ou o que tivesse por perto, como um abajur ou um pedaço de lenha para a lareira. As mulheres relatavam que eram despertas com uma forte luz nos olhos que vinha da lanterna dele. Ele, sempre com a máscara de esqui, levava as mulheres até a sala, deixando o marido preso no quarto, ligava a televisão, cobria a televisão com uma espécie de toalha ou de pano para que o ambiente ficasse iluminado, mas não tanto. Ele deixou seu esperma em diversas cenas de crime. Eram anos 70, meus amigos. O DNA nem existia ainda. No início, a polícia fez um trato com a mídia. Combinaram que não era para divulgar os casos. Eles tinham confiança de que eles pegariam o homem rapidamente. Mas eles não estavam esperando que eles fossem conseguir pegar o cara só 40 anos depois. Agora ele ficou conhecido como East Area Rapist. No entanto, as pessoas estavam muito assustadas pela onda de ataque. Então decidiram se juntar e fazer um grande alarde. Então a mídia, sendo obrigada a dar atenção a isso, decidiu contar os casos na televisão. A comunidade estava muito assustada. Por conta do pânico, as lojas não tinham mais estoque de fechaduras, correntes, alarmes, sistemas de segurança, guias de segurança. Eles mal conseguiam repor. As pessoas ficaram muito assustadas. O assassino atacava em diversas áreas da cidade, só que às vezes áreas muito próximas. Isso fazia com que os detetives achassem também que ele morasse por perto. Quando você vê um mapa da casa dele e aonde são os crimes que ele cometeu, é muito perto. Parece que a polícia foi muito negligente em investigar esse caso. Parece que faltou falar com as pessoas na rua, parece que faltou os policiais se unirem, falarem com outras jurisdições. Faltou alguma coisa para concluir esse caso de uma forma rápida. Um dia, uma vítima que foi estuprada e não foi assassinada dava um depoimento para a polícia dizendo que enquanto ela estava sendo estuprada, o homem ria ou chorava, ela não sabia nem identificar, mas enquanto ele fazia isso, ele dizia: "Eu te odeio, Bonnie, eu te odeio". Então agora os detetives sabiam que eles precisavam encontrar um homem que tinha alguma Bonnie em sua vida. Mal sabia ele que essa informação seria sua ruína. Às vezes ele estuprava a mulher por várias horas seguidas. Ele era tão escroto que ele ia lá e estuprava a mulher, o marido preso ao lado. Ele pensava: bom, tô com fome. Deixava eles amarrados ali no quarto, ia até a cozinha, atacava a geladeira, bebia cerveja, bebia os refrigerantes. Teve uma ocasião que ele estuprou umas pessoas em dezembro, depois do Natal. Ele chegou a comer o peru de Natal que sobrou. Ele era muito baixo, e além de baixo, ele era muito sujo. Ele também gostava de roubar alguns itens, mas nada de valor. Ele não entrava pra assaltar a casa e levar a televisão. Ele roubava pequenas coisas, coisas que faria mais falta emocionalmente pra pessoa, como um anel de noivado, ou um broche de família, uma corrente importante. Nunca dinheiro ou joias caras. As vítimas também falam que o que dava prazer pra ele realmente não era o estupro. Causar terror, causar pânico era o que realmente deixava muito excitado. O estupro não é um ato sexual, pessoal. O estupro é um ato de violência. Por isso que dizem que castrar um estuprador não é o que vai resolver os estupros. Porque se o estuprador realmente quer estuprar, ele não precisa usar só o pênis. Ele pode usar o que tiver por perto, como vassoura, os dedos. Sobretudo, o estupro é um ato de poder e de controle. Muito foi falado sobre as mulheres nesse caso, e a falta das mulheres também. As vítimas relatam que depois de passarem pelo trauma do estupro, elas passavam por outro trauma, que era conversar com os policiais homens, com os legistas homens, e quase não tem nenhuma mulher para amparar elas. Por isso que algumas mulheres vítimas relatam a importância que foi ter a detetive Carol Doyle, porque a Carol, além de ser mulher, não julgava elas. Pessoal, muito foi debatido nos anos 70 e 80 sobre como as mulheres deviam se comportar na rua. Haviam propagandas na televisão que mostravam uma mulher andando tranquilamente na rua à noite. Então ela parava numa vitrine, olhava um negócio, caminhava até o estacionamento, quando ia entrar no carro era atacada. E aí no comercial vinha um homem e dizia: bom, o erro dela é que ela parou à noite numa vitrine, que ela tá provocante, que ela caminhou sozinha até o seu carro sem estar com a chave nas mãos. A culpa sempre cai na vítima. Não importa o que a vítima está vestindo, sempre vão perguntar o que ela estava vestindo, sempre vai ser as atitudes dela, mas nunca vão botar a culpa diretamente no estuprador. A Carol Dale era uma excelente detetive, inclusive ela foi uma das detetives da época. Vou deixar aqui na descrição um videozinho da Carol Dale falando com uma vítima dos anos 70. Inclusive, pessoal, eu acho ela maravilhosa, ela lembra muito as Panteras antigas, sabe? Bom, a polícia achava que podia faltar pouco
para ele começar a matar. Achavam que ele precisava só de uma justificativa leve para começar os assassinatos. Tudo isso, meus amigos, era passado direto na televisão. E um dia, enquanto ele estuprava uma mulher, ele disse para ela: diga aos porcos que eu tenho uma televisão em casa. Só que o que eles não sabiam é que o primeiro crime já tinha acontecido a 650 km dali, onde agora ele era conhecido como o Original Night Stalker. Vou deixar um documento e qualquer arquivo relevante aqui na descrição, pessoal, não esquece de checar. Em 1979, Brian e Kate Maggiore haviam se casado há pouco tempo. Eles eram muito jovens, ele tinha 21 anos e ela tinha 20. Um dia eles estavam caminhando com um cachorro e do nada eles foram perseguidos por um homem armado com uma máscara de esqui. Esse homem saiu correndo atrás deles, eles pularam várias cercas, atravessaram vários quintais, mas o homem acertou vários tiros, matando o casal na hora. Agora é a importância de ver o modus operandi. A única coisa que relacionava os dois crimes era a máscara de esqui. Afinal, ele nunca matava as pessoas na rua, à luz do dia, sem amarrar ou estuprar a mulher. Hoje acredita-se que o casal viu alguma coisa que poderia relacionar ele com o assassino do Estado Dourado. Talvez eles pudessem até mesmo identificar ele para a polícia, porque foi um assassinato muito fora do contexto de todos os outros. Em 1981, a sua primeira filha nasceu, então ele parou de cometer assassinatos e estupros por cerca de 5 anos. Depois, em 1986, ele veio cometer o que seria o último assassinato antes da segunda filha dele nascer, cerca de 6 meses depois. Depois, no começo dos anos 90, ele e a Sharon se divorciaram, mas não legalmente, continuaram casados nos papéis. Bom, ele não cometeu mais crimes que se tenha conhecimento, decidiu trabalhar e viver a vida normalmente. Ele trabalhou mais precisamente até 2018, quando ele se aposentou. Mas, voltando um pouquinho para 2001, 2 cientistas forenses se juntaram para descobrir se o Original Night Stalker e o East Area Rapist eram a mesma pessoa. E sim, eles conseguiram concluir que todos esses crimes foram cometidos pela mesma pessoa, por conta do DNA que ele deixava para trás. Vou deixar um mapa aqui na descrição para vocês entenderem quantos lugares ele atacou. Em 2016, eles chegaram até mesmo a oferecer $50 mil para quem tivesse alguma informação que ajudasse a prender o assassino do Estado Dourado. Mas, gente, em 2018 foi uma nova tecnologia de DNA que fez com que ele fosse descoberto. Um perfil de DNA não passa de uma sequência infinita de números. Ele pode ser inserido em uma base de dados para procurar indivíduos que tenham o mesmo DNA. É procurado 3 pessoas, um perfil desconhecido e mais 2. Todos precisam ter o mesmo segmento de DNA. Se eles tiverem, é porque existe um parentesco. Obtiveram muitos resultados, mais de 1000 resultados, mas tiveram um primo de 3º e 4º grau, que eram os mais próximos. Então eles fizeram uma árvore genealógica invertida. Gente, realmente, eles pegaram cada pessoa, o nome de cada pessoa, até chegar aonde eles precisavam. Bom, o resultado final foram 9 homens com a mesma descrição que a vítima passava para eles. Então eles já sabiam que era um homem de tal estatura, a idade que deveria ter. Eles também descobriram pelo DNA que ele tinha 97% de chance de ter os olhos azuis e 92% de chance de ser careca. Inclusive, eu acho o desenho dele jovem muito parecido com ele jovem. Pegaram esse desenho, deram uma envelhecida no desenho, já tinha uma aparência que ele deveria ter. Mas eles ainda tinham 9 suspeitos. Olha isso, pessoal, que genial. Eles foram lembrar. O estuprador, um dia, enquanto estuprava uma vítima, disse: "Eu te odeio, Bonnie." Olharam na ficha dos homens. Tinha um homem que tinha sido noivo de uma menina chamada Bonnie Caldwell. E foi aí, meus amigos, que ele foi descoberto. Então, em 2018, apenas um mês depois de ser aposentado, eles descobriram que o Golden State Killer era, na verdade, o Joseph James D'Angelo. Não preciso nem dizer pra vocês que depois de ele ter feito 50 estupros e 13 assassinatos, ele foi pego e foi condenado à prisão perpétua. Bom, a família de Joseph ficou completamente chocada. Falaram que não tinha sentido, que ele era muito bonzinho, ele era muito amável, que ele foi um pai muito bom e carinhoso. Eu deixo um parênteses aqui. Se foi bom só com vocês. Às vezes, depois de estuprar a vítima, ele gostava de pegar o telefone e ligar pra vítima e tacar um terrorzinho. E eu me senti mal pra caramba escutando a ligação. Eu realmente fiquei bem desconfortável ouvindo. Vou deixar o link na descrição se alguém quiser. A falta de tecnologia da época fez com que esse homem tirasse dezenas de vidas e estuprasse dezenas de mulheres. Eu acho que o pior de tudo é que ele viveu bem. Ele tinha uma casa grande, bem boa. Ele viveu tudo que ele arrancou dessas mulheres. Mas, pelo menos, eu sei que ele foi preso com 72 anos. Só que 2 anos depois, agora, em 2020, que saiu a sentença dele, ele se apresentou na corte com 118 anos. Enfim, meus amigos, karma, não é mesmo? Dá pra ver pela cara dele que a vida dele tá sendo sugada. Ótimo. Um
não acho nem um pouquinho ruim. Acredito que ele não vai viver muito mais. Ou vai, né? Já sabemos que vaso ruim não quebra. O problema das jurisdições não conversarem entre elas e as pessoas que viram alguma coisa assustadora não terem ligado pra polícia ajudou muito esse cara a se safar. Só que a determinação dos detetives e dos fãs de True Crime ajudaram esse caso a ser finalmente fechado. Solucionando, pelo menos conseguiram dar um pouco de paz à família das vítimas, que estavam há 40 anos esperando um veredito. Então pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? O que poderia ter sido feito para ele ter sido pego mais rapidamente? Para vocês, quais foram os erros da polícia? Quero saber tudo o que vocês acharam aqui nos comentários. Eu vou estar interagindo aqui com vocês. Convido também vocês a clicarem no Instagram do projeto que está aqui na descrição. Então pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo para vocês e au revoir.